Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. Você também pode contribuir através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a você que abriu mais um vídeo aqui do Caldeirão Furado, seu like, seu comentário, seu compartilhamento é muito importante e ajuda muita gente nessa caminhada aqui no YouTube. E hoje nós vamos continuar com o quadro sobre detalhes que só quem leu os livros de Harry Potter sabe. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu recomendo. Cada episódio fala sobre um livro. O primeiro detalhe é que o livro começa com uma briga do Walter com o Harry, porque o Duda pediu pro Harry passar alguma coisa pra ele ali na mesa e o Harry pergunta pra ele qual era a palavrinha mágica. Só que o Walter simplesmente surta, achando que o Harry tava falando sobre magia de verdade, né? E grita com ele e berra falando que a palavra com M era proibida naquela casa, que ele tava ameaçando o filho dele. Assim, uma coisa absurda, completamente maluca. Começa com essa briga, o livro, assim, é bem... Coitado do Harry, ele vive num hospício. E outro detalhe, esse daqui pega um pouco no meu coração, tem um pouco de dó do Harry. Ele vai lá pro jardim, e aí ele senta no banquinho e ele canta: parabéns para mim, sozinho. Não dá muita dó. Ele não recebe nenhuma carta dos amigos, nem nada, porque o Dobby tinha extraviado, né? Só que ele fica se sentindo ali, tipo, completamente abandonado, completamente sozinho. Eu tenho muita dó disso, muita dó. Nesse momento que o Harry tá ali sentado, o Duda chega e vai provocar ele e fala que sabia que aquele dia era aniversário dele e que nenhum amigo entrou em contato com ele, mandou presente pra ele nem nada, que ele era o maior perdedor e tal. E aí o Harry, irritado, vai lá e provoca o Duda e começa a falar um monte de palavras mágicas genéricas, assim, tipo ocus pocus, jigeris pokeris, e aí o Duda sai correndo, desesperado, chorando e falando que o Harry tava fazendo magia. Aí isso rende um castigo pro Harry, que ele é obrigado a ficar limpando a casa, cuidando do jardim e tudo, sem comer o dia inteiro. Se eu perguntar pra você que só assistiu aos filmes de Harry Potter, quando o Harry vê o Dobby pela primeira vez, você vai me responder: no quarto, quando ele entra no quarto, né, Caco? Mas não, o Harry vê os olhos do Dobby na sebe do jardim, lá quando ele tá sentado ali na parte da tarde, antes do Duda provocar ele já vê os olhos do Dobby ali observando e ele fica assustado e procurando, ou seja, ele já tinha visto, ele só não sabia o que era. E o pudim, hein, que cai na cabeça da senhora Mason, cara, nossa, e aquele pudim parecia estar bem gostoso, né? Caiu bem na cabeça dela, nossa. Caiu mesmo ou não caiu? O pudim não cai na cabeça da senhora Mason, não. O que acontece é que o Dobby faz o pudim flutuar e derruba. E ele cai no próprio Harry, ele cai no chão na frente do Harry e espirra tudo nele. Aí no filme, né, depois que o pudim cai na senhora Mason, eles vão embora. Nossa, estragou o negócio do Walter, mas na realidade eles não vão embora porque o pudim cai. Eles vão embora porque depois que o pudim cai, chega uma coruja do Ministério da Magia comunicando que o Harry tinha feito magia fora da escola, só que a senhora Mason tinha pavor de pássaros, e aí ela sai correndo porque a coruja chega, não porque o pudim explode. No filme, parece que o Walter tranca o Harry lá no quarto porque ele tinha estragado ali a oportunidade dele da empresa, né? Porque ele atrapalhou, jogou o pudim na mulher. Mas na realidade, o Walter tranca ele no quarto porque ele descobre na carta que o Harry não podia fazer magia fora da escola. Então, se o Harry não podia fazer magia, o que ele faz? Ele tranca o Harry no quarto. Porque se o Harry fizesse magia de novo pra tentar sair, ele iria ser expulso da escola, porque era o que tava ali escrito, que se ele violasse mais uma vez a lei bruxa, ele poderia ser expulso. Então o Walter, sabendo disso, vai lá e tranca ele. Exatamente por isso, não porque ele jogou o pudim ou nem nada do tipo. Outro detalhe que talvez você não saiba, se você não leu, é que o Walter paga uma pessoa pra ir colocar grade nas janelas do Harry. No filme é ele quem coloca, né? Mas não é ele quem coloca, não. Ele paga uma pessoa pra ir lá colocar a grade. Quando o Harry é resgatado pelos Weasley, eles arrancam ali a grade da janela, né? E o Harry mete o pé e vai embora. Só que o que você talvez não saiba é que o Fred e o George, na verdade, entram na casa dos Dursley. Eles arrombam a fechadura usando macetes trouxas ali com grampos e coisas, abrem a porta do quarto do Harry, vão lá na casa lá embaixo, vão no armário sob a escada, também arrombam e pegam os materiais do Harry que estavam trancados ali. Então pega malão, pega vassoura, pega tudo. Você sabia que na toca, quando o Harry chega lá, conhece a senhora Weasley, enfim, o Ron, o Fred e o George têm que desgnomizar o jardim? E aí talvez você que nunca leu Harry Potter se pergunte: o que é desgnomizar um jardim?
como o próprio nome sugere, é tirar os gnomos que vivem no jardim. E aí eles precisam pegar os gnomos pelos pés, rodar para eles ficarem muito tontos e jogar longe, que aí eles ficam tontos e não acham o caminho de volta pro jardim e não fazem toca ali. E eu confesso que eu queria muito ter visto essa cena nos filmes, mas ela acabou não aparecendo. Então talvez você que só viu o filme e não leu o livro, não saiba que essa cena existe. No beco diagonal, o Harry vai parar lá na travessa do tranco. Coitado, o menino se perde com um pó de flu, fica todo confuso, quebra os óculos, aí ele chega lá no beco diagonal, finalmente, né? Ele é resgatado pelo Hagrid lá, chega no beco diagonal e aí quem conserta os óculos dele? Você vai responder: É Hermione, né, Caco? não é Hermione não. Quem conserta os óculos do Harry é o Sr. Weasley. Então, você que não leu o livro talvez não sabia disso. Mas pra mim a melhor parte envolvendo o beco diagonal nesse livro é quando o Arthur cai na porrada. Simplesmente ele cai na porrada, literalmente, trocação de soco com o Lucius Malfoy dentro da Floreios e Borrões. E essa cena não foi pro filme, infelizmente, cara. Então, assim, algo que eu queria muito ter visto nos filmes e se você não leu o livro, talvez não saiba disso. E note que eu tô falando talvez, porque mesmo sem ler os livros, as pessoas já podem ter visto em algum vídeo do Caldeirão Furado ou em algum lugar pela internet, obviamente, ou algum amigo que leu contou sobre. E aí a pessoa sabe que tem essa cena. Então, não necessariamente se você lê os livros você não sabe. Mas enfim, vocês entenderam, né? Quando eles estão ali na Floreios e Borrões também, né, Hermione fala pro Lúcio que o medo de um nome só faz aumentar o medo da própria coisa. Quando o Lúcio fala que o Harry usa o nome do Voldemort, devia ser muito corajoso ou muito tolo. Só que tem um problema, não é a Hermione que fala isso, porque a Hermione só vai falar o nome do Voldemort no 5º livro. Ela mesma tinha medo de falar o nome do Voldemort, então como que ela falaria aquela coisa ali se ela não fala? Quem diz essa frase é o Dumbledore, não é a Hermione, e não é nesse momento, nesse contexto. Quando o Harry e o Ron chegam em Hogwarts, quem encontra com eles é o Filch, né? O Filch acaba encontrando com eles ali e fala, pô, vocês estão encrencados. Mas na realidade, quem faz isso, quem encontra o Harry e o Ron é o Snape. Bem pior que o Filch. Se eu perguntar pra você o que acontece com um berrador depois que ele berra, que ele dá o seu recado, ele se rasga em um monte de pedacinhos? Não. Não acontece. O que acontece é que ele explode em chamas, o que é muito mais maneiro. E é isso que acontece com o berrador que a senhora Weasley manda pro Ron depois que ele berra ali no grande salão e todo mundo escuta. Ele explode em chamas. Na primeira aula de herbologia do ano, os alunos estudam sobre mandrágoras. E então no filme eles assistem essa aula com os alunos da Sonserina, né? Tem até o Draco que a mandrágora morde o dedo dele ali, ele fica muito bravo, enfim. Mas, na realidade, essa aula é com os alunos da Lufa-Lufa. E é nessa aula que o Harry conhece o Justino Flint Fletchley. Ele se apresenta ali, né, pro Harry e tal, e fala que era nascido trouxa, que ele ia pra uma outra escola e tal. E isso tem todo um contexto pra fortificar a suspeita da galera sobre o Harry quando o Justino é atacado, principalmente depois do lance da cobra lá no duelo, porque esse primeiro encontro do Justino contando que era nascido trouxa e tal acontece, só que no filme não acontece, tem até numa cena deletada em outro momento e tal, mas isso não acontece, e aí tira um pouco do contexto do porquê que o Harry iria atacar ele, sabe? Na aula de defesa contra as artes das trevas tem um momento muito bom, muito bom, que eu queria muito que tivesse no filme, que é o Lockhart se escondendo embaixo da mesa quando os diabretes estão malucos lá, e eles pegam a varinha do Lockhart e jogam pela janela. Isso é muito incrível. Você sabia que a Hermione não sabia o que era sangue ruim? Quando o Draco xinga ela de sangue ruim, ela claramente entende que era alguma coisa ofensiva, mas ela não entende porque a reação do Ron foi tão estourada daquele jeito, e aí ela tá lá na cabana do Hagrid e ela fala, eu não sei, eu sei que deve ser alguma coisa ofensiva, mas eu não sei o que é, eu não sei o que significa. Quem explica o que é sangue ruim ali é o Ron que fala sobre e tal, não é Hermione chorando daquele jeito. Então, talvez você que não tenha lido o livro não sabia disso. Outra coisa que você que não leu o livro talvez não saiba é que o Harry e o Ron conhecem a Murta que Geme na festa de aniversário do Nick Quase Sem Cabeça. A Hermione já conhecia ela por, obviamente, né, usar o banheiro feminino e saber que tinha a Murta ali naquele banheiro, mas o Harry e o Ron não conhecia, e é nessa ocasião, no aniversário ali do Nick Quase Sem Cabeça, que eles conhecem, que foi completamente cortado do filme, né? O Harry ouve a voz do Basilisco pela primeira vez saindo do aniversário do Nick Quase Sem Cabeça, e não saindo da detenção com Gilderoy Lockhart. Outra coisa que acontece nos
livros é que o trio é interrogado na sala do Lockhart, porque era a sala mais próxima ali de onde aconteceu o ataque da Madame Nora. E aí eles são levados pra lá, não é na frente de todo mundo, como acontece ali no filme. Outra coisa que talvez você não saiba, se você não leu, é que o Filch acha que o Harry atacou a Madame Nora porque o Harry sabia que ele era um aborto. E o Harry nem fazia ideia do que era um aborto, tanto que o Ron explica pra ele. E aí isso daí não é meio contado no filme, né? Simplesmente o Filch acha que foi o Harry porque o Harry tá ali no lugar. Não, mas tem um contexto do Filch achar que o Harry fez aquilo porque sabia que ele era um aborto e tal. Os alunos ficam muito curiosos pra saber sobre a lenda da Câmara Secreta, né? Obviamente, aquilo tudo acontecendo, nossa, a Câmara Secreta foi aberta. E aí durante uma aula eles perguntam sobre a lenda e tal. E aí você vai me responder. Sim, Caco. Na aula da professora McGonagall, né? Ela conta sobre a Câmara Secreta. Não é ela quem conta é o professor Beans, o professor fantasma de História da Magia. É nessa aula que acontece, mas como ele foi cortado dos filmes e não tem essa aula, então acabou sendo a professora Minerva quem contou. Outra coisa muito legal que tem no livro e que talvez você que não leu não saiba, ou até você que leu não lembre, é que pra pegar o livro de poções muito potentes que ficava na seção reservada, no filme é facinho, né? A Hermione vai lá e pega e acabou. Mas não, eles precisavam da assinatura de um professor. Então a Hermione pede pro professor assinar um negócio ali, e como o professor era acostumado a dar autógrafo, ele nem ligava, ele adorava que pediam autógrafo, ele nem leu o que ele tá assinando. E aí é assim que eles conseguem pegar o livro de poções lá na biblioteca. No primeiro jogo de quadribol, o Harry já se ferra, né? Porque tem um balaço alterado perseguindo ele ali. E aí, graças a Hermione que finaliza o balaço, ele explode em um monte de pedacinhos. Ou não? Não, porque é o Fred e o George quem tentam livrar o Harry do balaço. São eles quem identificam também, no filme é o Hagrid, né? Mas são eles, os gêmeos, Fred e George, quem identificam que o balaço tá alterado e eles começam a perseguir ali o Harry pra proteger ele do balaço, tentar fazer um escudo. E aí o balaço acaba pegando no braço do Harry, quebrando. E é o Fred e o George quem pegam o balaço alterado e guardam eles ali e colocam lá ele trancado no baúzinho. Não é a Hermione que explode o balaço, como é no filme. Outra coisa muito legal que acontece, e talvez você não saiba, é que a Hermione rouba do estoque do Snape ingredientes pra fazer a poção polissuco. E acontece, o Harry e o Ron armam uma distração ali na aula do Snape, e ela entra no estoque do Snape ali, escondida, e rouba enquanto tá acontecendo essa distração. Pô, essa cena é irada demais no livro. No clube de duelo, todos os alunos, todos eles participam. E o melhor é que eles largam as varinhas e caem na porrada. Você sabia disso? Eles largam a varinha e caem na porrada ali, cara. É muito engraçado essa cena. O Lockhart chama o Neville pra duelar com o Harry, não o Ron. E aí o Snape fala, não, o Longbottom causa devastação com os feitiços mais simples. O Harry iria acabar numa caixa de fósforo na ala hospitalar. O que no filme foi trocado por Ron, né? Porque a varinha do Ron tava quebrada. Mas ele chama primeiro o Neville. O Lockhart chama o Neville, na verdade, não o Ron. Depois do clube de duelos, o Justino é encontrado petrificado, né? E aí os alunos logo chegam ali e tal, e a Minerva chega e vê aquilo, e aí leva o Harry pra sala do diretor. Só que, na verdade, quem vê esse momento, quem chega ali nesse momento é o Pirraça, grande Pirraça, o Poltergeist, que foi cortado, e aí ele começa a gritar que o Harry era um assassino, que tinha feito mais uma vítima, que todos estavam em perigo. O Pirraça era muito filha da mãe, cara. E aí todo mundo vai lá e encontra o Harry bem na cena do crime. Coitado, o Harry não tinha sorte, né? Quando eles vão lá pro salão comunal da Sonserina, que eles se disfarçam de Crabbe e Goyle, o Draco mostra um jornal, e aí nesse jornal o Profeta Diário tá falando que o Arthur foi multado pelo carro, né, pelo incidente ali do Ron ter roubado o carro e tal, e o carro violar a lei, enfim, e aí ele tomou uma multa de, parece, 50 galeões e teve que pagar. Nossa, o Harry fica se sentindo muito mal com isso, velho. No livro acontece uma festa do Dia dos Namorados, e essa festa é um verdadeiro caos, o Gilderoy Lockhart que faz isso, e aí é nessa ocasião que o Harry recebe um correio elegante da Gina, e aí, pô, o anão que tava vestido de cupido segura o Harry ali, o Harry cai, a mochila dele rasga, cai livro, quebra tinteiro, mancha todos os livros, e é assim que ele descobre que o diário de Tom Riddle absorvia as coisas, porque todos os outros livros estavam todos melequentos, e o diário do Tom Riddle parecia que não tinha caído uma gota de tinta. Assim que ele descobre que ele tem a ideia de escrever no diário para saber sobre a Câmara Secreta. Na memória que o Harry vê ali do diário, o Riddle conversa com o professor Dippet no escritório dele, com o diretor Dippet, né? O Dippet era diretor na época, e o Riddle conversa com ele no escritório. A lembrança é bem diferente do que mostra no filme. O Riddle tá pedindo para ficar em Hogwarts durante as férias e tal, e o diretor fala que não podia, porque como as coisas estavam daquele jeito em Hogwarts, tinha ataque e tal, enquanto não pegasse o responsável, a escola iria ser fechada. E aí é por isso que
que o Riddle vai e arma contra o Hagrid. Então é bem diferente a lembrança de como é no filme. E talvez você não sabia ou nem lembrava disso. A Hermione é petrificada pelo basilisco bem no dia do jogo de quadribol, mas tem uma pessoa que é petrificada junto com ela, e o filme não mostra isso, que é a Penelope Cleanwater, que é a monitora da Corvinal e era a namoradinha do Percy. Ela é petrificada também. E a Gina, que tenta contar o que estava acontecendo depois que a Hermione é petrificada, a Gina, que já estava completamente, assim, afetada por tudo que estava acontecendo, depois que a Hermione é petrificada, ela fala, não, eu vou contar, cara, vou contar pro Harry e pro Ron. E aí quando ela vai tentar contar, o Percy atrapalha ali, e aí o Percy acha que ela ia contar que viu ele e a Penélope se beijando e tal. Só que ela ia contar sobre o diário e sobre a Câmara Secreta, sobre achar que ela era culpada, enfim. Outra coisa que talvez você que não leu os livros não saiba ou não lembre, é que o canto do galo mata o basilisco. Então se um galo cantar perto do basilisco, ele vai de cocoricós, mano. Por isso que aparecem galos mortos na propriedade da escola, porque a Gina, possuída pelo Tom Riddle, ia lá e matava os galos. E aí tem até em cena deletada o Hagrid com um galo morto na mão, indo falar com Dumbledore pra pedir pra lançar um feitiço de proteção ali no galinheiro, enfim. Quando a Gina é levada pra Câmara Secreta, o Harry e o Ron vão primeiro pro salão comunal da Grifinória e eles ficam lá por horas, porque, né, todos os alunos são mandados pra lá, e eles ficam lá por horas, depois que eles vão procurar o Lockhart pra falar o que eles sabiam sobre a Câmara Secreta. Lá na Câmara, o Harry, quando ele tá lá e aí ele recebe o chapéu, ele coloca o chapéu na cabeça e grita por ajuda. A espada não aparece bonitinha lá, como é no filme, a espada simplesmente aparecendo sem o Harry pedir. O Harry coloca o chapéu na cabeça e pede por ajuda, ele grita por ajuda. E aí a espada cai de dentro do chapéu e dá até uma porrada na cabeça dele, ele fica meio zonzo. Você sabia que o Harry não sobe na cabeça da estátua do Slytherin pra matar o basilisco? Pois é, isso não acontece, só acontece no filme, mas é muito irado essa cena, né? Eu gosto muito dessa cena. Só que isso não acontece no livro. No livro, o Harry finca a espada do chão mesmo. No livro também, o Harry só destrói o diário depois que a Fawkes cura ele. Quando ele vai lá matar o basilisco, né? A presa do basilisco acaba fincando no braço dele, e aí ele tira lá, ele tá todo morrendo, e aí a Fawkes chora na ferida dele e cura. É só depois disso que ele vai lá e destrói. No filme é o contrário, né? Ele tá lá e tal, ele destrói enquanto ainda tá morrendo e tal, e aí, depois disso, a Fênix vai lá e chora no machucado dele. E por último, mas não menos importante, quando eles voltam lá pro escritório, eles vão pra sala da McGonagall, né? Não vão pra sala do Dumbledore, como é no filme. Quando eles voltam, o senhor e a senhora Weasley estão ali, porque eles foram avisados que a Gina tinha sido levada pra Câmara Secreta. Então eles estão ali no escritório e tem todo um momento muito comovente deles agradecendo ao Harry por terem salvado a vida da filha deles. Eles ficam super emocionados, e aí esse momento foi cortado do filme, e talvez você que não leu nem sabia que tinha isso. Mas me conta aqui, qual desses momentos você realmente não sabia ou não lembrava? Você não leu o livro, ou você leu e não lembrava, não fazia ideia? Comenta aqui, comenta alguma coisa que eu talvez tenha deixado passar, que eu tenha deixado de fora, ou que eu não coloquei no vídeo por algum motivo, e vocês comentem aí embaixo. Esses vídeos aqui servem pra mostrar pra galera que fica, Ai, nossa, não precisa de uma série, já teve filme. olha o tanto de coisa que os filmes deixam de lado. Então, esses vídeos também são pra mostrar que, pô, é muito legal ter uma série que vai adaptar de forma mais fiel os livros, porque muita coisa que ficou de fora pode ser abordada. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like nesse episódio, deixa seu comentário, seu compartilhamento. Muito obrigado por ter assistido, a gente se vê no próximo episódio e até lá, mal feito, feito.